Salve, respeitável público! Aqui mais uma vez Érico San Juan, caricaturista, na nossa já tradicional live das quartas-feiras às 9 da noite, né? Agora retomando ao horário normal e depois da gente ter feito uma edição excepcionalmente às 8 da noite na semana passada, a gente retoma ao horário habitual das nossas lives das quartas-feiras, às 9 da noite, né? Também popularmente conhecida como 21 horas. Então, hoje, nessa quarta-feira, às 9 da noite, vamos conversar com um cara que já está aqui, o entrevistado mais rápido do Oeste. O entrevistado que já entrou primeiro que todo mundo, até que qualquer um dos nossos espectadores aqui dessa live, né? Então, sem mais delongas, já vamos começar a conversar com o nosso querido jornalista e que já já vocês vão saber quem é que vai aparecer na tela num piscar de olhos, praticamente. Vamos acenar para ele e vamos solicitar a presença do nosso ilustre live. Já enviamos a solicitação, vamos esperar a mágica da divisão de telas, da banda larga, dos nossos tempos. Chegou! Salve, Patrick! Pô, deixa eu dar uma penteada no cabelo aqui que tá foda, hein? Eu não posso fazer isso, infelizmente, né? Que saudade de fazer. Dá pra você pentear a barba, pô. É. O que não tem em cima tem embaixo aqui na barba, né? Muito bem. Salve, Patrick Santos. Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sempre quis dizer isso. Agora estou dizendo e vamos bater um papo legal aí com muita gente que tenho certeza que sabe de você através do seu trabalho na Rádio Jovem Pan, né? A sua longa trajetória no jornalismo. E vamos tentar falar um pouco de todas as suas facetas aí da sua vitoriosa carreira, né? Então, vamos começar. Preparadíssimo, depois de 538 lives que você participou? Pois é. Não, mas você sabe que eu participei, de fato, de algumas lives, mas eu priorizei muito o podcast, né? As entrevistas no podcast. Então, eu tenho feito na verdade, é algo muito parecido com as lives, só que eu faço no outro canal, né? Eu faço lá no canal do YouTube da PAN e que depois vira podcast que você brilhantemente humaniza os nossos entrevistados, enfim. É uma marca já, né, Érico, do 45, os seus rabiscos lá, a sua visão sobre as pessoas. Então, muito legal, muito legal. E que bom bater esse papo com você, né? A gente já é um parceiro, a gente se fala quase todo dia, né, cara? Pois é, né? A gente se fala principalmente, claro, né? Para a gente combinar as caricaturas que eu faço para o podcast, o 45 do primeiro tempo, né? Primeiro a gente trabalhou com as ilustrações do seu livro, né? Do qual o podcast é um filhote, é uma costela, digamos assim, né? Então a gente tem esse contato diário, assim, praticamente, né? Então, se a gente falou boa noite é porque falou bom dia, boa tarde e tudo mais, né? Pois é. Mas é uma parceria legal, né? Que surgiu com o livro e agora no podcast, né? Que eu acho que na verdade virou uma marca mesmo, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa humanizar, né? E o seu olhar sobre isso é muito, muito legal. Então, eu acho que é só o começo aí dessas. Começamos com o livro, podcast, quem sabe não vem outras coisas aí para frente, né? Enfim, vamos que vamos. Vamos falar aí Na verdade, só para entender, você que me entrevista ou que te entrevisto? É você que me entrevista. Senão eu vou te entrevistar. Inclusive você tem ocupado, digamos, esse papel de entrevistado por conta do livro, né? Que é um trabalho... Você tem feito um jornalismo
a partir do livro que eu chamaria de jornalismo de primeiras pessoas, né? Como eu sou afeito aos trocadilhos, né? Então eu acho que é o jornalismo de primeiras pessoas. Primeiro, através da sua história que você conta no livro 45 do Primeiro Tempo, que já fez o seu primeiro aniversário. O livro soprou a primeira velhinha, né? Dia 13 de maio. 13 de maio. Completou um ano, né? Um ano. E o podcast já tem em setembro. Gozado que o Eric. É legal que você sempre vai me lembrando, você tem mais memória do que eu aí nessa questão, né? E acho que o podcast deve estar com uns 7 meses já, né? 8 meses. Já estamos completando um ano aí também, né? Bom, a gente vai falar bastante do livro, do podcast, né? Mas eu também, uma ideia que, dentro do nosso espaço de tempo aqui de 1 hora, né? Que depois o Instagram nos corta, sem pedir licença, mas enfim, dá tempo de falar o essencial aqui, né? Eu queria começar de um ponto pelo qual você sempre encerra as edições de cada podcast 45 do Primeiro Tempo, que são entrevistas, basicamente, com pessoas que, como você, mudaram de vida e agora está ampliando o leque por conta dessa nossa situação de mudança forçada do mundo todo, de alguma maneira, né? Então, o podcast que estreou com uma edição semanal, né? No ano passado, foi em setembro do ano passado, se não me engano, ou outubro. Foi no final de setembro, isso aí, no final de setembro. Tá. A data eu não me lembro, mas, aliás, depois eu preciso olhar lá. Mas, assim, foi no final de setembro. E a partir de uns 3 ou 4 meses atrás, você começou a fazer edições, 2 edições semanais, assim, na média, né? E assim... semanal. E também começou a fazer em vídeo, além do som, você começou a fazer em vídeo. As entrevistas que antes eram presenciais, até por conta dessa situação mais recente de isolamento social, que queiram chamar, né? A terminologia que cada um queira chamar, você começou a fazer as entrevistas à distância, né? Graças a Deus que as tecnologias nos permitem isso, como nós estamos fazendo agora, né? Que não é uma entrevista, como você sempre diz, é um papo, no nosso caso aqui. Também do podcast, né? Aí o que acontece? Você ampliou o leque dos entrevistados, você passou a entrevistar gente de diversas áreas. Eu acho que o podcast cresceu muito, estranhamente por conta de uma diversidade, né, comum a todos nós, mas ele cresceu. O escopo da humanidade que você tem a partir do seu trabalho, não só do livro 45, mas que foi um jornalismo em primeira pessoa, nesse caso, na sua trajetória toda, você sempre buscou ouvir as histórias dos entrevistados, contar a história da vida nacional e tudo mais. Mas aí, estou fazendo uma introdução longa, mas o que eu quero chegar é o seguinte: a pergunta que você faz, quando sempre para encerrar cada podcast, é qual o livro que você está lendo, né? Agora eu vou te copiar e vou te perguntar que livro você está lendo agora. Que legal, hein? Nem sabia que você ia perguntar isso. Eu leio muito, né? Gozado, que eu tô numa fase de muita leitura. Eu acabei de ler esse aqui, o Terra dos Homens, do Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe. Esse livro aqui, fantástico. E agora eu comecei hoje, isso aqui é clássico, um dos grandes clássicos, já estou quase que na metade aqui, que é o São Bernardo, né, do Graciliano Ramos. Esse livro é sensacional, sensacional. Hoje de manhã eu emendei aqui, acordei, acho que até falei com você de manhã, falei, estou fazendo umas coisas aqui, eu estava engatando uma leitura aqui, já estou... enfim, muito riquíssimo, né? Acho que conversa muito, que conta a história de um fazendeiro, a história de um cara que vai adquirindo muitas coisas e num determinado momento da vida dele ele para repensar um monte de coisa. Então, eu estou lendo o Graciliano Ramos, né? Um dos grandes da nossa literatura,
e terminei A Terra dos Homens também, que fala muito sobre propósito, sobre o nosso papel no mundo, né? Eu acho que a gente saber encontrar um caminho que faça sentido para a gente, né? E é possível, né? E ele faz... O Saperry, ele foi um aviador, né? Um piloto de avião, um dos primeiros, né? Ele começou a sobrevoar o mundo numa época em que poucos aviões existiam, né? Ele foi um dos primeiros pilotos a cruzar o Atlântico, né? Naquela época que você não tinha equipamentos, né? Você era tudo no visual. Você imagina, Érico? No visual. Não tinha tantas pistas de pouso, então arrumava alguns lugares. Enfim, é uma história fantástica. Então ele passa, uma das primeiras pessoas que passam a ver o mundo do alto, né? E aí essa beleza do mundo, aí ele tem uma linguagem muito poética, né? É lindo, o livro é lindo, cara. Não só como o Primeiro Príncipe, né? O Pequeno Príncipe, que é fantástico, mas esse A Terra dos Homens é muito legal. Ele conta algumas experiências, o avião fez um pouso forçado no deserto do Saara, ele quase morreu, eles ficaram 15 dias ali, quase sem água, é lindo, cara, é muito lindo. Então, gozado, você me perguntou, eu estava com os dois, antes de entrar no ar, é que eu estava lendo com o Bernardo um pouquinho. São os dois, olha isso. São os dois livros um que eu terminei hoje e o que eu engatei, o São Bernardo. Que legal. Eu adoro. Aqui, Bernardo? Tem alguém aqui. Olha, você está atrás do paraíso, né, Patrick? Uma estante, né? Aqui é meu pequeno espaço aqui, cara. Na verdade, agora com a quarentena, né, aqui virou o meu escritório, de fato. Eu vou lá na rádio gravar as entrevistas, né? Eu vou 2, 3 vezes por semana, enfim, e o resto eu estou produzindo, estou editando, tudo por aqui, né? Então, eu fico aqui, ó. Deixa eu passar ali para ver, ali tem um cantinho ali, ó, que é onde eu leio, enfim. Esse é o meu espaço aqui, cara. Que beleza. E, ô Patrick, o seguinte, só para fazer uma nota pessoal aqui, né? Por coincidência, o São Bernardo, eu acho que foi um dos primeiros livros adultos que eu li na vida. Porque tinha na biblioteca daqui da minha mãe, né? Da casa da minha mãe, e eu ficava puto da vida, porque o livro estava faltando as páginas finais. Eu li o livro e eu fiquei anos querendo saber qual que era o final da história. Aí eu comprei um depois de mais velho, né? Aí eu falei, nossa, valeu a espera, né? Pô, então, você já leu o São Bernardo, então? Foi o final que eu mais esperei para ver, assim, de um livro. E é interessante o seguinte, o Graciliano, me parece que ele tem essa coisa do homem rústico, né? Mas o São Bernardo é praticamente uma viagem interior, né? Ele narra em primeira, quer dizer, ele cria ficção a partir da linguagem do Paulo Otero, o fazendeiro, né? O que vai adquirir, na verdade, só pra gente, quem não leu e se interessar, São Bernardo é o nome da fazenda, né? Que ele adquire e vai criando todo esse império, né? Não é o São Bernardo da cidade, né? E ele narra, né? Ele contando a vida dele, né? Ele contando que é diferente de vida das secas, né? Memória do Cárcere, que aí são outros. Se eu não me engano, o São Bernardo, Érico, é o segundo ou terceiro livro dele. É o Caetés, né? O primeiro, não sei se o primeiro, efetivamente, mas o primeiro que fez sucesso. E acho que depois foi o São Bernardo, né? Eu acho, não sei. Também não sou estudioso da obra do Graciliano Ramos, mas eu gosto muito do estilo, né? Linguagem direta, apesar que você tem toda a razão. O São Bernardo é um outro tipo de livro dele, né? Enfim, eu adoro. Esse livro eu estou tirando. E eu ia falar também do livro que você leu, do Saint-Exupéry, né? Se não me engano, acho que entrou no domínio público ano passado, pelo menos o best-seller eterno dele, que é o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Ah, não sabia. É lindíssimo.
A Terra dos Homens não não sei se é o mais, não é, é um dos mais conhecidos, mas é muito legal porque ele tem muito relato de viagem, nas viagens aéreas, enfim, ele morou um tempo aqui, eu digo aqui do lado, né, em Buenos Aires. Ele comandou, né, a Aeropostale aqui na Argentina. Tem algumas histórias de que ele teria durante algumas viagens na região de Florianópolis, eu não sei qual que é a praia, caramba, é uma praia que tem até uma colonização portuguesa, que é tipo uma pequena ilha ali Praia do Campeche, que ele teria, onde lá nos anos 30, né, nos anos 30, final dos anos 20, começo dos anos 30, teria uma pista de pouso. Os primeiros pousos ele teria feito, né, junto com mais alguns pilotos franceses ali. E ele passou algum período lá no Campeche, né, onde tinha essa pista de pouso e decolagem de aviões, mas era um ou outro avião de vez em quando, né, não é como hoje. E tem muitas histórias, muitas lendas dele lá na região, né? E tem um livro que aí eu me interessei também, fui assistir alguns documentários, como é que é o apelido, cara, que eles usam? Como é que é? Peraí. Acho que é Superri, que eles chamavam de Superri, alguma coisa assim, que era uma história que ele teve com um pescador. Ele sempre foi muito humano, né, muito simples nessa relação com os nativos. E aí o filho desse pescador, que ouvia essas histórias do pai, de um tal, acho que é Perri, agora eu não me lembro, Érico, exatamente o termo que eles aportuguesaram, né, do nome dele. E esse filho desse pescador ouvia as histórias do pai, falando de um aviador francês que tinha feito os voos naquela época, nos anos 30, e ele foi ouvindo essas histórias e escreveu um livro. E aí o sobrinho do Saperry, quando veio para o Brasil, eles foram lançar um pequeno memorial desse espaço onde era o aeroporto, teve acesso a toda essa história que dizem que é verdade mesmo, era tudo uma história oral, né? Então é muito interessante. E ele fala bastante da América do Sul, dos Andes, né? Enfim, é bem interessante. Bom, não sei se eu estou falando de literatura aqui, não sei se é isso que a gente está... Eu adoro. Inclusive, um escritor aqui, amigo nosso, o Thiago Berrache, está mandando um salve para nós. Olha o Thiago, esse é uma lenda, né? Esse é uma lenda do jornalismo. Eu sou fã do Thiago, cara. Ele já está lançando uma lenda viva, hein? Uma lenda viva. Já ele está lançando o segundo livro dele, né? Exatamente. Ele teve com a gente aqui semana passada, né? Eu fiquei acompanhando. E o livro já está pronto, ele só está agora esperando aí ver como que vai ser operacionalizado, né? Mas eu tô louco para ler. O Thiago é um cara, sensacional, né? Um pesquisador, um cara que estuda. Eu acho que quando eu quero saber alguma coisa de Copa é com o Berrache. Apesar dele não ser do jornalismo esportivo, né? Ele entende mais de esporte, de Copa do Mundo, talvez, na minha visão, assim, sim, acho que é o cara que mais entende, cara, sim, de Copa do Mundo. Orlando Duarte, você tem aí os grandes nomes, mas o Thiago tá aí nesse hall dos grandes estudiosos de Copa, não tem igual, né? Da nossa geração, se eu posso dizer assim, né? O Thiago é parelho da nossa idade, assim, ele é da nossa geração. Sim, né? E é de uma simplicidade, um cara 10. 10 mil e tudo mais. Patrick, tem... A gente falando de literatura, que é um assunto... Tem pessoas aqui... Eu não confesso que... Eu não sou um polvo como todas as mulheres, que elas fazem, enquanto elas interagem, elas batem papo, elas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, e eu sou meio devagar, assim, eu foco a atenção numa coisa só. Então, aos nossos internautas aqui, os nossos liveiros,
Vocês me desculpem por não interagir em tempo real, que às vezes eu me perco. Mas eu prometo que eu vou aprender esses macetes aí de ser um povo internetico, tá bom? Então, a gente agradece que é o pessoal que está acompanhando a gente, viu? Que legal, que legal. Muito bom. E o seguinte, Patrick, eu queria ainda puxar um fiozinho do Exupéry, né? Você que... Eu suponho que as pessoas só acessem ele pelo Pequeno Príncipe, né, que é indiscutivelmente um clássico. Você que já leu mais livros dele, você considera que o Pequeno Príncipe é o melhor livro dele, dentre os que você leu dele? Na verdade, eu li os dois, né? O Pequeno Príncipe e A Terra dos Homens, né? Então, como referência... São diferentes, quer dizer, são diferentes. A essência humana dele está presente em qualquer das obras, né? Porque no Príncipe é um clássico, né? Assim, de uma sensibilidade, enfim, é o que é, não é à toa que é o que é, um dos livros mais vendidos, traduzido acho que em todas as línguas, né? Enfim, é um clássico. O Terra dos Homens, que está fresquinho, porque eu acabei de ler, são muito relatos pessoais, né, da visão dele da aviação, né, o descobrimento da aviação, esse olhar dele, né, porque o que mais me encantou no livro, além da visão dele sobre o mundo, a vida, as pessoas, cara, foi um dos primeiros caras a cruzar o oceano, a voar, sem segurança nenhuma. Se o motor pifava, caía o avião. Assim, você não tinha todas as seguranças, né, todas as tecnologias, né? Eram voos assim extremamente rústicos, né? Os primeiros voos, né? Então, era um olhar muito aberto, né, sobre o mundo, sobre a dimensão, o olhar, né? O olhar de cima, né? Você sobrevoar algumas regiões, parte do norte da África, né? Eles faziam muito aquele trecho de Paris a Marrocos, né? A Marrakech, né? Passando pelo deserto do Saara. Então, e ele relata as belezas, né, do que ele via lá de cima, que naquela época a gente não tinha tantas referências, né? Então, foi um cara que desbravou, né? Um cara que desbravou o mundo, vendo o mundo do alto com os primeiros... Então ele relata isso muito, né? Nesse livro em especial, né? Esses voos, essas aventuras, a chegada dele nos Andes, sobrevoando toda a região. Então o que me encanta nesse livro é esse olhar mesmo. E ele vai detalhando, ele conta... Quer ver? Ele tem até um... Deixa eu ver. Eu costumo, viu, Érico? Quando eu leio, eu vou rabiscando, né, cara? Assim, pô, sim. Ele tem... Deixa eu ver se eu acho aqui umas partes que é lindo, cara. Assim, o jeito que ele relata o que ele vê lá de cima, né? E aqui tem um pouco sempre do olhar dele, né? Ó. Todo aquele que luta apenas por bens materiais, de fato, não colhe nada pela qual vale a pena viver. Que é o que ele fala muito sobre propósito. Tem um trecho aqui também, que se eu soubesse que você ia me perguntar isso, eu tinha até separado aqui sobre isso. Peguei! Ó, você vê como que a gente está falando, e eu falo muito do propósito no livro e nos podcasts, né? A gente fala muito. Tem um trechinho aqui que ele fala assim, deixa eu ver se dá para engatar aqui, ó. Quer ver? Toma conta. Quando tomarmos consciência de nosso papel, mesmo o mais apagado, somente então seremos felizes. Somente então poderemos viver em paz e morrer em paz, pois o que dá sentido à vida dá sentido à morte. Que beleza, né? Esse trecho dele é o trecho final. E ele vai relatando um pouquinho, né? Que quando a gente faz as coisas com muito sentido, ele fazia isso nos voos, né? Na essência dele como aviador, enfim, é muito legal. É um livro que eu indico para quem quiser. É um livro muito legal. Enfim. Que bom. E você falou dele falar da consciência da vida e da morte, né?
E eu imagino que para ele devia ser algo muito presente na rotina mesmo. Como nós estamos passando, de certa forma, agora, por ele ser um bandeirante dos ares, né, do ar, e essa coisa dos aviões não serem desenvolvidos, ser uma coisa que é um troço que podia cair a qualquer momento com ele no ar, né? Não havia garantia, não tinha segurança, né? Não tinha nada, né? Não tinha garantia de que ele fosse ir de um oceano a outro sem cair no meio do oceano, né? É algo... Então essa premissa morre, né? É muito interessante, rapaz. Ele morre aos 44 anos também, ele saía, eu não sei que região que é, no sul da França, que ele saiu para fazer um voo, para mapear uma região, não lembro exatamente que região, e aí ele desaparece no mar, né? Ele foi abatido, enfim, então ele também morreu, né, aos 44 anos, né? Não se sabe se foi abatido, parece que alguém, depois de um tempo, assumiu que teria feito esse disparo, que atingiu o avião. Eu também não sou, assim, né? Deixa eu deixar claro, assim, eu não sou estudioso da obra do Exupéry, mas, assim, eu sei que ele caiu no mar aos 44 anos e também foi... Enfim, morreu fazendo o que gostava, né? Que era voar, né? Exato. E só para concluir o assunto do Exupéry, né? Você sabe que ele foi um desenhista também, né? Porque as ilustrações todas do Pequeno Príncipe são dele, né? Olha, tá vendo? Você sabe tudo, pô. Pelo menos legal, isso eu tô. Inclusive, para concluir mesmo, saiu, acho que algum tempo atrás, não lembro quanto tempo, saiu um livro de ilustrações do Exupéry, com esboços, com rascunhos, com estudos das ilustrações do Pequeno Príncipe, enfim, todas essas coisas todas que desenhista gosta, né? Que legal, que legal. Então é muito interessante, né? É um registro, é um documento assim que vale a pena, né? Eu também indico, né? Ninguém me pediu para indicar nada, mas eu estou indicando aqui, a live é minha. É isso aí. E o seguinte, Patrick, eu falei da literatura porque até dá um gancho para o início do nosso contato, né? A gente começou a conversar, pelo menos com mais frequência, né? Primeiro você conheceu o meu trabalho de caricaturas, porque eu mandava, desde 2016, lá no programa Radioatividade, Tinto Radioatividade, mandei desenhos lá do Carlos Aros, Tiago Berrache também, que apresentava o programa antes de ir para o Jornal da Manhã, né? Aí depois de algum tempo eu mandei lá para o 3 em 1, que você conduzia, né? Aí você, a turma aí da Jovem Pan, pelo menos parte dela, começou a conhecer o meu trabalho de caricaturas, né? E aí você ocupava a gerência de jornalismo por esse período aí, 2016 até 2018, né, que você saiu, né? 2018, isso, 2018. E aí você saiu, foi aquela comoção, primeiro a sua, né, de você deixar um cargo numa empresa que você trabalhou praticamente a trajetória toda profissional sua, né? Aí depois de uns meses, em 2019, eu te escrevi porque você começou já no seu período sabático, depois de você ter saído da rádio, né, de repensar a sua vida, a sua carreira, você deu um tempo. E aí você começou a escrever nas redes sociais crônicas sobre o cotidiano, que o cercava aí, como você diz, nas ladeiras de Perdizes, né, na capital paulista, né? E numa dessas crônicas eu vi e mandei uma mensagem para você, né? E era o momento que você estava concluindo a edição do livro 45 do Primeiro Tempo, né? Então aí eu mandei essa mensagem e você falou, putz, eu queria ilustrações aqui para o livro, e apareceu um ilustrador aqui bem na minha frente, né? E aí a gente comentou esse contato, nós fizemos as ilustrações do livro, eu acompanhei você no que eu pude, dos lançamentos que você fez, as noites de autógrafos, desde maio do ano passado, por São Paulo, que foi um baita de um sucesso, foi maravilhoso, né?
centenas de pessoas lá, você assinando os livros na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, e depois você circulou por cidades do interior, Bauru, Piracicaba, São José dos Campos e Sorocaba, né? Aí você começou com palestras e tudo, e aí, meses depois desse lançamento de São Paulo, você retornou à Rádio Jovem Pan, da qual você tinha saído como gerente de jornalismo, e voltou para fazer um projeto seu, que, como eu disse, era uma costela do livro 45 do Primeiro Tempo, que é o podcast 45 do Primeiro Tempo. E eu queria saber, e tudo isso, e você também, a sua pós-graduação é em jornalismo literário. Então, isso tudo a gente está amarrando. Eu queria saber de você, se você foi um jornalista, que se formou jornalista, porque você queria escrever, você queria contar histórias, porque depois você se especializou em jornalismo literário. E até o nosso querido rabugento Rui Castro disse que jornalismo literário não existe. O nosso querido rabugento. Há controvérsias, evidentemente. Mas eu queria que você falasse, você começou a ser jornalista porque você tinha... Olha a palavra que eu vou usar, veleidades literárias. O que você queria com o jornalismo quando você se formou jornalista? Érico, acho que assim, desde os meus 10, 11 anos, algo já me levava para o jornalismo. Né? Assim, eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Isso que é muito legal, assim, já há 10, 11, 12 anos, já nas leituras, depois eu sempre gostei muito de esporte também, né, então eu comprava o Gazeta Esportiva, o antigo, você vai lembrar, os mais antigos, o Popular de Esportes, que era do grupo Diário Popular, a Placar, eu gostava muito, então eu queria entrar no jornalismo para trabalhar com esporte, né, aí já com 14... Aí, com 14 anos, eu me mudei para Tupã, eu morava na praia, eu morava em Peruíbe, que é aqui no litoral de São Paulo, com a minha avó. Aí a gente mudou para Tupã. E aí, em Tupã, comecei com 14 anos, eu comecei a trabalhar num jornal que chamava Folha do Povo. Eu tinha um tio que conhecia o dono do jornal, aí eu comecei a trabalhar de graça lá, passei 6 meses lá, fazendo esporte, né, gostava muito. E aí eu comecei a escrever esporte, né, esporte e fazia polícia também, chegava os boletins de ocorrência lá, eu pegava e fazia umas notas policiais e aí eu comecei, né. Então eu sempre quis fazer jornalismo, assim, aí eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo já em 94. Em 94, eu entrei para a faculdade, fui fazer jornalismo, e logo entrei na Jovem Pan, no primeiro ano. O Pedro Bassan, também amigo de Tupã, estava lá, me chamou, fiz um teste, passei, aí entrei na Pan. Né? E aí começa a minha carreira dentro da empresa. Então, fiz carreira numa empresa lá, né? E aí você citou o jornalismo literário. O jornalismo literário, eu sempre gostei muito desse estilo, né? Você citou o Rui Castro, talvez ele não fala ele não quer rotular, mas existe um certo estilo, né? Que é um pouco fora desse jornalismo de lead, aquela notícia prática, rápida, seca, né? Que a gente consome mesmo nessa correria, nessa loucura. O jornalismo literário ele vai por uma outra vertente, né? Ele humaniza mais, ele não tem aquele lead logo de cara, ele constrói uma história a partir de um fato, de uma pessoa, de um acontecimento e traz toda a notícia. É mais elaborado, são textos mais longos, enfim. Então, eu sempre tive uma paixão, né, por jornalismo, mas também no rádio, eu usava muito pouco. E aí, em 2011, olha só, em 2011, portanto, vai fazer agora 10 anos, eu fui fazer uma pós-graduação em jornalismo literário. Aí que eu entrei na BJL, Academia Brasileira de Jornalismo Literário. E lá, eu tive esse universo, né, de possibilidades, um curso de extensão mesmo, um ano, né,
sei lá, acho que eram 340 horas, era um período assim bem puxado, com provas, com conclusão de curso, muito legal. E aí, o que o jornalismo literário eu trouxe o jornalismo literário um pouco para o rádio. Foi aí, quando eu fiz o jornalismo, que eu concluí o jornalismo literário, eu comecei a trazer um pouco esse tipo de linguagem para o rádio, comecei a fazer umas matérias especiais. Então, fui fazer uma série de matérias especiais para a rádio, sempre usando o recurso da narrativa do jornalismo literário no rádio, sonorizando, né, humanizando algumas coisas, começando a matéria de uma maneira diferente, enfim, eu trouxe para o universo do rádio, na época eu era repórter ainda, né, porque eu assumo a gerência no final de 2014. Mas de 2011 a 2014, claro, dentro da minha rotina como repórter, fazendo muita política e economia também, mas eu achava esses espaços para fazer matérias mais humanas, que eu conseguia trazer os recursos do jornalismo literário. Então, vem daí a minha paixão pelo jornalismo literário, né? E todas as outras leituras. Aí sim, aí sim que eu assumi a gerência, aí muda um pouco a minha vida, aquela correria, aquilo tudo eu não conseguia, né? Mas trabalhar esses temas, enfim, mas aí, quando eu dei essa parada, de alguma maneira, né, claro que eu não exerço jornalismo literário, mas eu tenho algumas coisas que eu uso até no podcast, na forma de olhar, na forma de conversar, então é por aí que está um pouco no meu DNA essa coisa das histórias, né, que você falou, né, de trazer histórias, de contar histórias, e o jornalismo literário é isso, né, você contar histórias, trazer a notícia de uma maneira mais humana, trazer para o fato, né? Não ficar só aquela coisa mais direta, objetiva, de lead, de recorte, enfim. Então é um estilo que pouca gente usa, né, Érico? Hoje a gente tem poucas redes. Você tem uma Piauí, você tem alguns sites aí que você tem um tipo de abordagem maior, né, de notícias, mas acho que no Brasil a Piauí talvez seja o grande exemplo, mas se usa muito pouco, né? O jornalismo literário tem pouco, né? Deveria ser usado mais, penso eu. Pois é como você falou, né? Na rádio você realizava isso de alguma forma por meio de matérias especiais. Sempre é um material especial, né? Exato. E aí o que acontece? Eu identifico isso na revista Realidade, que eles faziam esse tipo de jornalismo que pode ser considerado literário e que um dos seus ídolos no jornalismo, aliás, é um dos pilares da revista Realidade, que é o José Hamilton Ribeiro, né? Ah, sem dúvida. Pô, e você sabe que o Zé leu o meu livro, eu tenho um amigo, o Carlos Silvio, e ele fez uma entrevista com o Zé Hamilton e entregou meu livro, depois ele me mandou material, enfim, o Zé Hamilton é sensacional, né? É um exemplo do jornalismo literário na veia, né? Gozado, ele na televisão, né, no Globo Rural, você vê os tipos de matéria, né? Que dá para você trazer esses elementos também para o audiovisual, né? Eu acho que isso e o Zé é sensacional, né? A história dele, a carreira dele é brilhante. E tantos outros, né? Tom Wolfe, né? Sim. Gay Tales, enfim, acho que você tem grandes nomes aí, né? Enfim, aqui no Brasil, o professor Edivaldo, que também era um dos fundadores da BJL, professor Edivaldo da ECA, o Sérgio Vilas-Boas, né? O Sérgio Vilas-Boas, que também... Você sabe que eu gosto muito o Sérgio é um dos idealizadores do curso de jornalismo literário aqui no Brasil, né? Mas o ano que eu fiz na BJL, era o professor Edivaldo, o Sérgio e o Celso, os 3 fundadores do curso da BJL. Mas justamente naquele ano que eu fiz,
Eles tiveram algum desentendimento depois de muito tempo no curso e o Sérgio acabou saindo. Então eu consegui fazer só 2 meses com o Sérgio, que ele tem uma parte teórica muito legal. Ele é um estudioso, né? Hoje ele mora na Itália, enfim, um cara fantástico. E são grandes caras, ele tem, né, toda a história, tem livros que contam, ele é um dos maiores biógrafos, né, também do país, então é muito legal, o Sérgio é um cara muito interessante. São grandes nomes do jornalismo literário no Brasil, e a Realidade, sem dúvida, você citou, é a grande revista, né, enfim, a Cruzeiro também, né, que de alguma maneira trazia, mas a Realidade eu acho que era... O Jornal da Tarde, né, trazia também algumas matérias com essa linha mais longa, as reportagens de fôlego, né, gastar sola de sapato, né, para ir para a rua, não é ficar esse jornalismo de Twitter hoje, né, que a gente fica dentro da redação apurando. Enfim, também eu estou aqui um pouco nostálgico, eu acho que as coisas se reinventam. Não, mas eu acho sim, eu acho que as coisas se reinventam, eu não sou... Sim. Eu acho que as coisas evoluem, mas eu acho que tem espaço para esse tipo de jornalismo também, sabe? Tem espaço para o jornalismo, esse tipo de jornalismo de fôlego também. Eu acho que as pessoas gostam, as pessoas leem também, sabe? Então... Acho que a gente tem que aprender, enfim, eu sei que o mundo hoje é muito rápido, muito dinâmico, mas eu acho que cabe também esse tipo de... Se você pegar aqui a minha... Quer ver? Eu tenho aqui olha isso aqui, ó, já que você está falando, Opa. Esse aqui, ó, olha, esse livro aqui é uma bíblia do jornalismo literário. Uhum. Elogiemos os homens ilustres. É do James Ade e do Walker Evans, é um fotógrafo. Esse aqui é um jovem escritor e um grande fotógrafo vão ao sul dos Estados Unidos para fazer a reportagem que revolucionou o jornalismo. Isso aqui, esses caras ficaram... E ele tem, Érico, no final, aqui no meio, bem no começo, desculpa, tem várias fotos, né? Ele vai no sul, em algumas cidades do sul dos Estados Unidos... visitar depois da Grande Depressão, depois da crise de 29, em que a pobreza se assolou, né, se assentou no sul com tal intensidade, e ele vai retratar essa situação de algumas fazendas de algodão no sul dos Estados Unidos. Então, o James Ade, ele tem um grau de detalhamento na reportagem, ele vai a fundo, o livro é muito denso, não é um livro fácil, mas ele retrata o que ele vê. Se eu não me engano, aqui está compilado em livro, mas ele foi escrevendo vários capítulos, não sei se foi qual revista que ele foi Peraí, Érico, foi enviado pela Fortune. Pela Fortune ele escreve em vários capítulos, depois eles reúnem no livro. E ele passa meses nessa região. Então, isso é jornalismo literário, né? Você ir lá, viver. Ele narrava o grau de detalhamento do que aquelas pessoas estavam sofrendo, vivendo numa intensidade profunda, assim, né? Então, é um belíssimo livro. Bom, você começou a falar de jornalismo literário e você me pegou, né, cara? Aí tem vários aqui. Eu até derrubei tudo aqui, ó. Mas, enfim. E o James Ade tem um outro livro de ficção também dele, que chama Em Nome do Pai. É que agora não vou achar, Érico, mas tem... O James Ade é um puta cara, assim, puta escritor de mão cheia. Enfim. Olha, um papo altamente literário. E você vê que coisa, né? As pessoas estão acostumadas ao hard news. Então eu estou vendo aqui, eu vou responder meio num num bolo de opiniões, assim. As pessoas estão querendo saber, principalmente de você, né? Sua opinião sobre a pandemia, sobre Lula, sobre
assuntos do hard news de agora e de um passado recente, né? Até do passado que das suas coberturas e tudo mais. Aliás, eu acabei de ver, eu não estava prestando muita atenção, porque eu estava envolvido aqui no que você estava falando, mas alguém citou aqui o Capote. O Truman Capote também, cara. Eu tenho um livro dele aqui. O Truman. Aqui, ó. Os cães. Opa! Os cães ladram. Isso aqui, alguém citou o Capote aqui, é outro, cara, é outro clássico. Se você quiser aqui, eu vou pegando tudo de jornalismo. Eu vou adorar, porque assim, a gente já está incrivelmente, Patrick, a gente está chegando perto do fim, senão o Instagram então nos corta. Vamos entendeu? Responder as perguntas aí, o que é, Érico? Me passa de novo, que eu vi. Não, é o seguinte, eu estou dizendo que já vai terminar, já termina. Então, como nós percebemos aqui, vocês que estão vendo, a gente não vai abordar necessariamente os assuntos que eu gostaria de abordar, mas tipo, no podcast 45 do Primeiro Tempo, e principalmente no livro 45 do Primeiro Tempo, eu convido vocês a verem essas ramificações do projeto 45 do Primeiro Tempo, do Patrick Santos, né? O livro que foi lançado há 1 ano, que conta a história de vida, de carreira e de mudança de vida e ir ao encontro de um propósito de vida. O livro 45 do Primeiro Tempo, do Patrick, lançado há 1 ano pela Literary Books, que já está na sua 2ª edição, praticamente um best-seller, né? E tem as costelas que eu disse, né, do projeto, que são o podcast 45 do Primeiro Tempo, no qual o Patrick, em 2 edições semanais, pelas plataformas digitais da Rádio Jovem Pan, entrevista personalidades, gente que vale a pena ouvir, sobre mudança de vida, propósito de vida e agora, mais recentemente, a mudança de vida da humanidade, praticamente. Então, vale a pena ver esse jornalismo de primeira pessoa e de primeiras pessoas do Patrick, né? E a mais recente costela é o Conversa na Pan. Eu queria que você dissesse rapidamente do Conversa na Pan, que aí, infelizmente, não vou ter que encerrar já. Fala daí do Conversa na Pan, que é o mais recente, Patrick. O Conversa na Pan é um programa que eu venho... na verdade, quando começou a pandemia, né, porque, assim, o que eu faço lá na Pan hoje são os podcasts e o projeto do podcast Jovem Pan na História. E com o surgimento da pandemia, a rádio entrou numa programação praticamente 24 horas de jornalismo e pediram para que eu ocupasse pelo menos um horário ali aos sábados, os finais de semana, para trazer um pouco esse meu olhar sobre tudo isso. E aí surgiu, primeiro começou com a programação especial, eu ocupando essas 2 horas, eu trazendo o meu universo, enfim, as pessoas que eu achavam que tinham algo a dizer nesse período, né? E aí depois o projeto começou a dar certo e a gente transformou num programa, né? Num programa que estava ao vivo de sábado, mas a ideia era ficar ao vivo nesse período de pandemia, né? Não que a gente tenha superado, mas agora está voltando o futebol, está voltando a programação normal. Eu estou gravando esse programa sempre às sextas-feiras e vai ao ar no sábado, né? Um programa de 1 hora, em que eu converso com as pessoas, eu entrevisto, pego algumas das entrevistas que eu faço no podcast com imagem, junto com outras entrevistas ao vivo também, né? Então é um programa de 1 hora já na Panflix, com essa pegada de dizer pelo menos 2 entrevistas ao vivo e 2 entrevistas dos principais convidados da semana no podcast. Então, na verdade, é um programa de conversa, de bate-papo, para falar um pouquinho sobre os assuntos que me são caros, assim, né? Então, falo muito sobre propósito, falo muito sobre carreira, mas eu trago também o universo da literatura, da espiritualidade, do cinema, enfim, é por aí. É um programa de entrevistas em que eu converso com várias pessoas de diversas áreas, um papo mais solto, 10, 15 minutos cada um, com outro olhar, um programa um pouco mais leve, digamos assim. Essa é a pegada todos os sábados.
A gente ainda está com Está faltando um pouco a definição ainda do horário, mas a princípio vai ficar sempre às 6 da tarde, mas depois volta o campeonato, aí tem que ver, ele vai ser um pouco híbrido nessa fase aí, vamos ver. E no final, tem os retratos bem humorados dos seus entrevistados. Vou puxar a brasa para minha sardinha um pouquinho. É isso aí. Aí no final tem as ilustrações do Érico. Tanto no podcast 45 do primeiro tempo, quanto agora no Conversa na Pan, né? A gente está reproduzindo em multimídia aí as minhas caricaturas dos entrevistados, tanto do podcast 45 do primeiro tempo, quanto elas agora são vistas e ouvidas, que você dá o devido crédito para mim, no Conversa na Pan, né? Mas vistas mesmo, porque a Jovem Pan virou plataforma multimídia total, né? Então é um trabalho que eu gosto de fazer, eu já disse várias vezes para você, eu agradeço muito o crédito que você dá para o meu trabalho, e você está abrindo uma janela de rádio multimídia. Como a gente que é tempo pré-internet ia imaginar uma coisa dessa, né, Patrick? É muito interessante, né? Então, é um rádio com imagem, com tudo, né? Então, e os estúdios lá da Panflix estão impressionantes, assim, de estúdio. Tá quase uma TV, né? Quase não, é uma TV. O equipamento é o mesmo, mas também está na transmissão do rádio, né? Então, isso que é legal. Isso que é legal. Maravilha. Patrick, então temos 5 minutos para o final. Viu? Queria te agradecer demais, como eu estou te falando, pelo crédito que você dá para o meu trabalho. Você sabe que eu trampo pra cacete também, para merecer a sua confiança. Nós somos trabalhadores braçais. Como eu digo para nossa querida amiga Luciana Carnevale, que sempre nos acompanha, e com uma amiga querida, jornalista, eu costumo dizer que você, o Tiago Berraich, o Carlos Aros, o Fernando Martins, são o pessoal do chão de fábrica, que trabalha pra cacete. Não que os outros não trabalhem, mas assim, vocês são da linha de frente, mas vocês trabalham, um ritmo de produção e de assertividade, é impressionante. Vocês são humanos. Tem muito jornalista que se coloca no pedestal, que às vezes ele nem merece estar, acima da notícia. Vocês se colocam à altura da notícia, com humanidade. Então, eu me identifico bastante com isso. E eu queria te agradecer demais pela sua amizade, viu? Muito obrigado. E palavras finais aí para a gente encerrar. Bom, eu que te agradeço, Érico. É muito legal essa parceria que começou no livro, né? Como eu disse, as coisas se cruzaram, o universo conspirou, né? Você sabe que eu acredito muito nessas coisas, eu acredito muito nessa sincronicidade. Às vezes a vida nos dá algum sinal, ela está querendo mostrar alguma coisa. Então, aquele dia que eu pensei em ter um ilustrador, você sem querer você me mandou uma mensagem, eu linkei, falou, esse aqui acabou, eu não fico muito divagando, então acabou, era isso. E aí a gente começou, essa parceria foi muito legal no livro, e acho que no podcast você tem um papel fundamental, que é trazer esse... claro que o produto é o áudio, é o que está ali na conversa, mas o que envelopa, o que leva a pessoa para o Spotify, para o Deezer, para qualquer das plataformas, é aquela imagem, né? Então, sempre, cada episódio tem ali uma caricatura, um traço seu, você humanizando os entrevistados. Então, isso dá um peso, né? Isso dá mais vida, eu acho. Então, eu que te agradeço nesse projeto, enfim, está crescendo. E eu convido agora, a gente acabou de completar 50, para encerrar. O episódio de hoje eu contando a história do 45, né? Uma entrevista que eu dei para uma amiga, a Bianca, e aí eu conto ali a minha história, conto a história do livro. Então, quem quiser conhecer um pouco mais a minha história e a história do 45, né? Da minha transformação, eu conto num episódio no meu podcast de número 50, que está disponibilizado hoje. Então, esse é o convite, eu queria te agradecer muito, que bom que o papo foi legal, acho que a galera curtiu, e foi legal falar principalmente de jornalismo literário, que você já viu onde você me pega, né? Que demais, tá, maravilhoso. Valeu. @patricksantos.oficial no Instagram. A partir do Instagram dele você chega a todos
conteúdos do Patrick, tanto no podcast 45 Primeiro Tempo, quanto no Conversa na Pan, quanto o livro 45 Primeiro Tempo. E eu tô lá com a dobradinha, com o Patrick, com as caricaturas também, né? Nas minhas redes sociais, que você que está na minha rede, na rede dele, acompanha a gente, que a gente ainda tem muita coisa bacana, muita gente boa para mostrar para vocês. O Patrick através das entrevistas, das conversas, e eu através das caricaturas, né? Então, vamos encerrando. Agradeço muito quem acompanhou a gente. Prometo que eu vou aprender a interagir direitinho com vocês. Agradeço demais. E na próxima quarta, às 9 da noite, tem mais um convidado bacana. Como vocês viram aqui, o Patrick. Só gente fina aqui nessas nossas lives das quartas, às 9 da noite. Estão disponíveis daqui a pouquinho no IGTV. Essa nossa conversa de agora vai estar disponível no IGTV e até o final da noite no YouTube também. Então tá tudo registradinho, como manda o figurino e como manda a banda larga. Valeu, gente! Tamo junto, Patrick! Valeu, tudo querido, de bom para todos nós. Valeu!